Oi, bom dia para você. O Mundo Record News está no ar. 8 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas em um novo ataque russo contra a Ucrânia. Os bombardeios aconteceram na cidade de Zaporíjia, que já sofre constantemente com os ataques. Segundo as autoridades ucranianas, um dos mísseis atingiu uma clínica médica, matando 7 pessoas e deixando outras 22 feridas. Outros 20 prédios residenciais também foram alvos dos ataques nessa região. Israel bombardeou depósitos de armas e bases militares na Síria para evitar que terroristas fiquem com o armamento do governo que foi deposto. A nova liderança da Síria nomeou o ministro que vai coordenar a transição de governo. Uma explosão gigante iluminou o céu perto do aeroporto, no nordeste da Síria. O bombardeio atingiu uma base militar. Veículos e equipamentos foram completamente destruídos. Na costa do país, mais ataques. A fumaça encobriu embarcações da Marinha. As forças israelenses de defesa afirmaram que atingiram a maioria dos estoques de armas estratégicas da Síria. De acordo com os militares, mais de 350 ataques aéreos foram lançados. O ministro israelense da Defesa disse que o país quer garantir uma zona livre de armas e terroristas na região da fronteira. Apesar dos rumores, um porta-voz do exército nega que Israel tenha invadido o território sírio. Após a queda do presidente Bashar al-Assad, o Movimento para a Libertação do Levante nomeou o primeiro-ministro Mohamed al-Bashir. O plano é concluir a transição até março do ano que vem. Um enviado especial das Nações Unidas chegou à Síria para acompanhar a situação política do país. A gente fala agora da morte do executivo de uma das maiores seguradoras de saúde dos Estados Unidos. O caso tem gerado uma grande repercussão no país. Ontem, Luigi Mangione, de 26 anos, suspeito do crime, chegou aos gritos para uma audiência. Na chegada ao tribunal na Pensilvânia, ele gritou em direção aos repórteres, dizendo ser completamente injusto e um insulto ao povo americano. Exaltado e rodeado de policiais, ele foi levado para ficar frente a frente com o juiz. Promotores apresentaram formalmente uma acusação de homicídio contra o jovem e pediram a transferência dele para Nova York, onde o crime aconteceu. Aluno exemplar de uma das faculdades mais prestigiadas do mundo, a polícia tenta descobrir o que motivou o jovem com esse perfil a se tornar um assassino. O crime aconteceu em plena luz do dia. O alvo, o CEO de uma das maiores seguradoras de saúde dos Estados Unidos, Brian Thompson, de 50 anos, casado e pai de 2 filhos. Foram 5 dias de procura até encontrar o assassino, Luigi Mangione, em Altoona, na Pensilvânia, a 375 quilômetros da cidade onde o crime foi cometido. No momento da prisão, o rapaz de 26 anos portava uma arma de fogo com um silenciador, documentos falsos e um manifesto criticando o sistema de saúde dos Estados Unidos, onde escreveu que agiu sozinho e foi autofinanciado. Quem conhecia Luigi retrata um quadro muito diferente do que a polícia diz ser o assassino de sangue frio que vemos neste vídeo. RJ dividiu um quarto com Luigi na universidade e conta que ele era uma pessoa muito atenciosa, se comunicava bem, era amigável. Luigi se formou em uma das maiores universidades dos Estados Unidos, a Penn State University. Cursou ciência da computação, com foco em inteligência artificial. Foi orador da turma de ensino médio. Esse é o vídeo de Luigi em 2016 na escola. Ele liderava um clube do livro. Gostava de surfar, fazer caminhadas e escaladas. O perfil em um site afirma que Luigi reside em Honolulu, no Havaí, mas trabalha como engenheiro de dados em uma companhia automotiva sediada na Califórnia. A família é de Baltimore, conhecida por ter vários empreendimentos imobiliários, incluindo resort, campo de golfe e até uma estação de rádio. Os Mangione também são donos de uma rede de casas de repouso para idosos. Luigi trabalhou como voluntário em uma das unidades enquanto cursava o ensino médio.
Família rica, aluno exemplar, popular entre os amigos, sabia curtir a vida. Era aquele rapaz que todo mundo queria ter por perto. Luigi apareceu entre os termos mais buscados na internet nos últimos dias. Virou um fenômeno nas redes sociais. Mas o perfil dele mudou radicalmente. De bom moço para assassino. O que aconteceu com um jovem que parecia ter um futuro brilhante pela frente? Luigi sofria de dores crônicas nas costas. O amigo disse que isso incomodava há anos e que Luigi chegou a passar por uma cirurgia que o levou a se afastar dos amigos. A mãe dele chegou a registrá-lo como desaparecido há poucas semanas. Nas redes sociais, o rapaz é apontado como crítico fervoroso da indústria de seguros dos Estados Unidos. Expressava opiniões em fóruns anônimos. Ele é uma das últimas pessoas que você acha que faria algo assim. Fred estava na mesma turma de formatura que Luigi em 2016 e ainda está tentando entender a situação. Ele via o colega como uma das crianças mais legais e amigáveis que conheceu. Luigi Mangione teve a fiança negada devido ao risco de fuga. As autoridades continuam investigando as possíveis motivações do crime. Um incêndio florestal de grandes proporções forçou a retirada de moradores de Malibu, nos Estados Unidos. Cerca de 6 mil pessoas e mais de 2 mil prédios já receberam ordem de retirada. Meteorologistas alertam que os ventos fortes estão espalhando as chamas e não há previsão de melhora. Mais de 1.000 bombeiros foram mobilizados para conter os incêndios. O fogo começou na segunda-feira à noite e já destruiu uma área de 7.000 quilômetros quadrados. Um senador apresentou um projeto de lei polêmico para combater a imigração ilegal nos Estados Unidos. A proposta prevê uma recompensa em dinheiro para quem denunciar estrangeiros que vivem ilegalmente no país. A proposta chega em apoio ao projeto de deportação em massa de imigrantes ilegais anunciado por Donald Trump durante a campanha presidencial. O senador republicano David Gregory propôs uma lei para levar à prisão imigrantes ilegais no estado do Missouri, sem direito à fiança. O projeto prevê recompensa de $1.000, o equivalente a R$6 mil, para quem fizer denúncias que levem à detenção de estrangeiros que entraram ilegalmente no país. Defensores de direitos humanos alegam que o projeto de lei é extremo. No Congresso americano, o apresentador da Fox News, Pete Hegseth, tem percorrido os corredores em busca de apoio ao cargo de secretário de Defesa. Nesta semana, ele se reuniu com a senadora Joni Ernst, que integra um comitê responsável pelos serviços armados nos Estados Unidos. Ele garante que tem apoio da republicana. Em troca, a congressista teria pedido uma auditoria das contas do Pentágono e mais valorização dos serviços militares. O presidente da Argentina, Javier Milei, completou 1 ano no cargo. A avaliação positiva do governo em pesquisas de popularidade é atribuída principalmente à queda da inflação. Javier Milei avisou aos argentinos que o remédio seria amargo. Depois de uma política de choque com reduções drásticas nos gastos públicos, ele completa o primeiro ano de mandato com a confiança do mercado. A Argentina, que começou 2024 com uma inflação de 25% ao mês, viu o índice cair para 2,7%. O que os peronistas faziam? Eles emitiam moeda para ter dinheiro para gastar cada vez mais do lado fiscal. A hora que você imprime dinheiro, bate na inflação. Bate na inflação, come meu ganho. Come meu ganho, imprimo mais. Como é que eu vou controlar a inflação? Eles controlavam artificialmente, colocando como nós colocávamos em 1986 no Plano Cruzado, uma tabela de preços. Ele está num processo que é o contrário disso, ele está reduzindo as despesas, ou seja, reduzindo o déficit do governo e o que permite imprimir menos dinheiro.
Logo a inflação passa a cair como uma resultante disso tudo. Aí durante esse processo o que acontece também é que a moeda tende a ganhar força. Milei, que já usou uma motosserra para simbolizar o corte de gastos públicos, uma das prioridades do governo, alcançou o superávit fiscal no país pela primeira vez em mais de uma década. O que ele fez, a primeira coisa é não vai mais emitir moeda para financiar um possível déficit fiscal. Aliás, eles nem estão mais em déficit fiscal, eles estão em superávit fiscal de 0,5%. Ele cortou as despesas em 30%, cortou os ministérios em 50% e a secretaria em 50%. Um ano após assumir a presidência, Javier Milei tem a aprovação de metade da população do país. Confiança que dá um certo fôlego para o argentino, mas não muito. 2025 vai chegar com desafios que podem minar o apoio expressivo que ele tem. Um dos principais é reduzir a pobreza, que hoje atinge 53% dos argentinos. Javier Milei falou, nós vamos piorar muito antes de melhorar. Eu não vou dizer que a pobreza não aumentou, mas é importante a gente fazer algumas reticências. Se a pobreza aumentou, mas o cálculo da pobreza na época antes de Milei, ele era calculado baseado no salário e nos preços que eram manipulados. Quando deixou de ser manipulado, o preço explodiu. Sim, mas o preço era barato, ou seja, o valor era barato, mas não tinha mercadoria. Agora é a economia real. Apesar dos desafios, para 2025, o cenário é de otimismo, segundo especialistas. No primeiro momento não é fácil, você cortar despesas, reduzir a máquina não é algo simples. Mas os números já mostram que já começa a haver uma recuperação forte agora no final desse ano, nesse último trimestre, e 2025 já aponta para um crescimento bastante forte na Argentina. Redução de impostos também, que ajuda bastante a atividade econômica, os agentes econômicos, os empresários poderem produzir mais, exportarem mais. Agora uma imagem impressionante que chega da Indonésia. Câmeras de segurança flagraram um momento em que uma árvore gigante desabou sobre turistas na ilha de Bali. As vítimas são da Coreia do Sul e da França. O grupo visitava a Floresta dos Macacos, um parque conhecido por receber pessoas para observar os animais de perto. Autoridades dizem que as chuvas e os ventos fortes que atingiram a região nos últimos dias podem ter causado a queda das árvores. Explosão de casa deixa 2 pessoas feridas em Londres. Essa e outras notícias você confere já, é logo depois do intervalo. Uma imagem impressionante do Reino Unido mostra o momento em que uma casa explode em Londres. A estrutura é arremessada na rua e as chamas tomam todo o imóvel de 2 andares. Olha aí. Isso aconteceu numa área residencial no norte de Londres, numa casa transformada em 2 apartamentos. O fogo só foi totalmente controlado 2 horas e meia depois. 2 pessoas foram socorridas, enquanto 60 bombeiros trabalhavam para controlar o fogo. A causa dessa explosão ainda está sendo investigada. Também não foi divulgado o estado de saúde das 2 vítimas. Um caminhão de lixo explodiu no meio da rua em Chicago, nos Estados Unidos. Os bombeiros foram acionados para um princípio de incêndio no caminhão quando o fogo atinge o tanque de combustível e tudo vai pelos ares. Uma cena impressionante. Uma outra câmera mostra o momento em que os destroços da explosão começam a cair na rua. Você vai conhecer agora uma máquina que é capaz de simular desastres naturais. O equipamento tem sido usado para ensinar os moradores do Japão a como sobreviver em situações extremas. Um frio na barriga. É assim a sensação de olhar Tóquio aqui de cima. Com 634 metros de altura, a Tokyo Skytree é a torre de transmissão mais alta do mundo e também um símbolo da capital japonesa. Ela é capaz de resistir aos mais fortes terremotos e também aos ventos extremos. Mas
qual é o segredo. O engenheiro que projetou a torre explica que dentro dessa parede de concreto fica uma estrutura que mantém o equilíbrio da construção em caso de tremores de terra. Usamos uma base de pesquisa com simulações das rotas e intensidades dos tufões ao longo de 5.000 anos para criar uma estrutura segura. E aqui, bem pertinho da Toque Skytree, fica o Centro de Prevenção para Desastres, onde a gente vai aprender o que fazer em caso de terremotos, tufões e incêndios. No treino para terremotos, a primeira regra é se agachar, encolher o corpo e proteger a cabeça. A gente vai experimentar um terremoto de 7 graus. A experiência é assustadora. A gente passa por vários terremotos aqui no Japão. Quando a gente passa por um treinamento como esse, vê que nunca está preparado, porque um tremor de 7 graus não dá para ficar em pé. O barulho é ensurdecedor, as coisas começam a cair, tem que ter preparo mesmo. O perigo está por todos os lados. Depois dos terremotos, é preciso redobrar a atenção com os focos de incêndio. Ele está falando para a gente abrir essa porta e sair daqui desse prédio. Não sei se dá para ver a fumaça, muita fumaça, mas o que eles ensinam aqui é que a gente tem que abaixar e tem que seguir para frente sem voltar, sem empurrar as pessoas e sem correr. Placas de sinalização indicam a rota de fuga em meio à escuridão. Será que é aqui? Ai, finalmente. Conseguimos sair. Nossa, não dá pra ver nada. Próximo obstáculo: tufões. O volume de água da simulação chega a 30 milímetros por hora. E as rajadas de vento a 108 quilômetros por hora. Sair de casa nessas condições representaria um risco para a vida. A qualquer momento, objetos podem voar na nossa direção. Sem falar no perigo de desmoronamentos de terra e enchentes. Não sei como uma pessoa faria para sobreviver nessas condições. E quando o carro fica atolado no meio da água? Vamos tentar abrir a porta com 30 centímetros de água até aqui. Meu Deus! Não abre. Ele está explicando que quando a porta não abrir, realmente a gente usa um objeto como esse e quebra o vidro. Tufões, queda de raios, terremotos. Zelar pela segurança é uma tarefa que requer 24 horas de atenção. Agora olha essa história, um cliente furioso usou o carro para invadir uma concessionária. Veja só o momento da invasão. De acordo com a polícia, o homem comprou esse carro, mas descobriu, depois de horas, que o veículo apresentava problemas mecânicos. Ele tentou devolver o carro e pegar o dinheiro de volta, mas a gerência se recusou e disse que havia alertado o cliente da situação. Irritado, o comprador usou o carro para invadir a loja. Ele foi preso. Esse caso vem de Utah, nos Estados Unidos. Um morador da Mongólia criou uma geladeira que não precisa de energia elétrica para funcionar. Olha só. Para fazer a sua criação, o inventor deixou um grande barril de ferro cheio de água. Já para moldar a tampa, ele colocou um osso submerso dentro de uma bacia e cuidadosamente amarrou tudo para não afundar. Na sequência, a engenhoca foi exposta às baixas temperaturas. No dia seguinte, com o uso de um machado, o rapaz fez um buraco no centro do bloco de gelo. Para desenformar a enorme peça, o homem jogou água quente em volta do tubo de ferro. E aos poucos a invenção ganhou forma. Por fim, com tudo pronto, foi a hora de colocar os alimentos no refrigerador. Ele ainda fez questão de grudar um selo de eficiência energética na criação. Segundo o inventor, essa caixa pode guardar alimentos por meses e vai durar até a próxima estação. Tudo isso, claro, graças ao fato também das baixas temperaturas nesta região onde ele mora.
A FIFA deve confirmar hoje os países que vão sediar as Copas do Mundo de 2030 e 2034. Para 2030, 3 países se candidataram para sediar o torneio de forma conjunta. São eles Marrocos, Espanha e Portugal. Já para 2034, a Arábia Saudita é a única candidata. A escolha não seria uma surpresa, não. Em julho deste ano, a Federação Saudita de Futebol apresentou um projeto para a construção de estádios e a modernização das cidades para sediar o evento. Uma ginasta da Austrália entrou para o livro dos recordes depois de rodar sem parar. Essa ginasta é especialista em dar piruetas dentro de um bambolê e resolveu tentar uma vaga no Guinness Book. Dessa maneira, ela se apresentou diante do público e de alguns fiscais e conseguiu o que tanto queria. A mulher deu nada menos que 53 voltas seguidas dentro do arco ao longo do tempo de 1 minuto. Terminada a façanha, restou a ela somente comemorar, obviamente depois que a tontura passou. A nova recordista mundial trabalha como artista de circo na Austrália e é formada em nutrição. Ela pratica exercícios com bambolê há 8 anos e está sempre em busca de novos desafios. A mulher revelou que nem mesmo nos treinos ela havia conseguido atingir essa marca de 53 piruetas em 1 minuto. Porém, no dia do desafio, graças ao incentivo das pessoas que estavam por lá, chegou a essa marca impressionante. O astro de Hollywood, Jamie Foxx, revelou que sofreu uma hemorragia cerebral e quase morreu. O ator de 56 anos ficou longe dos holofotes no ano passado, depois de ser levado às pressas ao hospital. Na época, o diagnóstico foi mantido em segredo. Agora, Foxx finalmente veio a público e revelou a condição. Após a hemorragia no cérebro, ele contou que também sofreu um derrame, que o deixou cerca de 20 dias em coma. Um profissional da China, que não é mágico, produz imagens que parecem desaparecer diante dos olhos. Um artista plástico especializado em desenhos realistas tem deixado muita gente de queixo caído por causa do efeito que ele aprendeu a criar. Para começar, o profissional pinta uma paisagem que está na frente dele, tentando reproduzir todas as cores e detalhes. No final, a obra parece se fundir com o cenário e simplesmente sumir. A ilusão de ótica se tornou uma marca registrada desse rapaz e foi batizada por ele de pintura que desaparece. Os trabalhos são compartilhados constantemente nas redes sociais do artista, que já conta com quase 300 mil seguidores. Vale dizer também que no fim do processo, a pequena tela que foi pintada por ele é vendida na internet. No momento, todas as pinturas que fez já foram compradas por alguém. Entretanto, apesar de parecer que tudo é feito com muita naturalidade, o profissional percorreu uma longa estrada até se sentir satisfeito com o que faz. Ele conta que já testou inúmeras técnicas ao longo dos anos, mas somente agora, com a criação das pinturas que desaparecem, encontrou um estilo que o deixasse realmente feliz. As obras também fizeram com que o artista criasse uma grande conexão com a natureza. Porém, acima disso tudo, ele se orgulha de ter conquistado fãs do mundo inteiro, mostrando que estava certo quando percebeu que havia encontrado uma forma única para se expressar e para impressionar. Muito talento, né? Chega o fim de ano e as cidades do mundo inteiro começam a ficar iluminadas com as luzes de Natal. É uma atração mais bonita que a outra que, claro, fascina turistas e moradores locais. Em Los Angeles, segunda maior cidade dos Estados Unidos, o clima é esse aí. Berço do cinema no país, Los Angeles tem dezenas de lugares interessantes para visitar nessa época do ano. Desde parques temáticos até ruas extremamente iluminadas, com enfeites e outros atrativos. Em Bogotá, capital da Colômbia, o destaque é esse trem que cruza a cidade todo iluminado. A novidade, claro, atrai curiosos que tiram fotos ao lado do elegante meio de transporte que liga bairros na região nordeste da capital colombiana. Já em Londres, a capital inglesa, o anoitecer fica mais bonito com a chegada das incríveis luzes de Natal pelas ruas da tradicional cidade. Enfeites são espalhados pelos principais pontos turísticos, deixando ainda mais linda a segunda cidade mais visitada do mundo. Em Tóquio, capital do Japão, destaque para um personagem amado em vários lugares do mundo. Super Mario e a turma receberam um toque natalino. É diversão para todos os gostos. Essa edição do Mundo Record News vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. Continue com a gente. Vem aí, ao vivo, Pedro Salgado na apresentação do Hora News. Bom dia para você.